Igreja, bom dia para você. Confesso que a gente estava na redação falando, e acho que chegou a nossa vez, hein? Porque a gente tem caixa eletrônico, autocaixa no supermercado, aí os caixas vão ficando de lado, tendo menos lugar. E quando a gente viu uma ferramenta para escrever texto, o que nós, jornalistas, vamos fazer daqui para frente? Conta pra gente como é que tá, porque, na verdade, eu vi que é uma ideia que surgiu lá em 2018, então, vários protótipos. Esse último, o que apareceu e explica direitinho pra gente como é que é também. Bom dia, Paula. Bom, vamos lá. Pode ficar tranquila, mas não deve ficar tranquila. Vamos colocar dessa maneira, tá? Então, essa ferramenta é impressionante. Na verdade, ela representa toda essa gama que você descreveu, mas, na verdade, nós estamos vendo uma geração inteira de ferramentas parecidas com ela. Então, qual que é a diferença? Ao invés de você, por exemplo, fazer uma busca no Google e aparecer uma série de sites que daí você vai ter que ler, entender o assunto, começar esse texto, você fala o seguinte: ChatGPT, faça para mim uma matéria a respeito de tal assunto. Ele busca as informações, ele busca os dados e ele monta o texto. Então, o que eu entendo que está acontecendo é o seguinte: o começo da produção de conteúdo é que está mudando drasticamente. Então, nós não vamos começar um texto a partir do zero, provavelmente. Nós vamos pedir essa versão inicial e aí nós vamos alterar, fazer a mudança dos termos que são usados para ficar mais parecido com uma narrativa pessoal. Mas, enfim, acho que isso vai ajudar muito quem tem aquele bloqueio criativo para começar alguma coisa. E eu estou falando das outras ferramentas porque, assim como o ChatGPT gera texto, nós estamos vendo ferramentas que fazem imagens, que fazem edição de vídeo, que conseguem gerar infinitas versões. Porque se você não gostou daquela versão que foi gerada, você pode clicar e ele gera uma versão inédita em instantes. Isso para imagem. Nessa semana o Google anunciou, por exemplo, uma ferramenta que gera música. Então você fala lá, olha, eu quero uma música com tal clima, mais ou menos agitado ou não e tal, e pronto, ele gera música em instantes. Então, eu entendo, Paula, que tudo isso está virando mais ou menos como aquele pacote de ferramentas que a própria Microsoft sempre ofertou para fazer texto, para fazer planilha, para fazer apresentação, só que agora com um outro ponto de partida, com outras possibilidades. Agora, várias perguntas. Uma delas, é claro, pode ser aí o chat o grande... Não sei se pode ameaçar o Google ou não, porque, na verdade, precisa dessa base de dados. E hoje a gente tem esses dados armazenados, em sua maioria, ou mais, que seja mais popular, o Google. Então, na verdade, uma ferramenta que precisa da outra por conta dessa base de dados, né, Igreja? Eu também acho que são complementares, então tem muita gente chamando aí o ChatGPT de Google Killer, né? Ou seja, a grande ameaça para matar o Google, porque o que as pessoas estão vendo é o seguinte: imagina que você começou um texto lá numa ferramenta da Microsoft, e aí você fala, puxa, mas quando que aconteceu esse fato histórico? Hoje você troca de tela e vai lá para o Google. O que a Microsoft vai fazer é incorporar isso dentro do mesmo ambiente, ou seja, a pessoa ela vai deixar de acessar um site externo para fazer essa pesquisa. Então é por isso que pode mudar essa dinâmica. Agora, o Google certamente não vai ficar parado, ou vai desenvolver algo parecido, ou vai ter que fazer uma parceria, vai ter que conectar isso também nas suas ferramentas. Até porque hoje muita gente trabalha usando ferramentas do Google como produtividade. Então, na verdade, o que eu acho que vai acontecer vai ser uma série de parcerias e esse tipo de ferramenta vai ser incorporado também nas próprias ferramentas de ERP, que são os softwares aí usados para administrar as empresas, nos softwares de CRM, que fazem a gestão com os clientes. Então, a pessoa vai estar falando com o cliente e vai incorporar uma imagem. Então, olha, estou te mandando um gráfico de como é que está o nosso mercado no último trimestre. Pronto, está gerado na hora. Então, são possibilidades realmente assim que vão alavancar a produtividade e com isso vem uma série de outros problemas como direito autoral e informações que podem estar erradas e por aí vai. É isso que a gente estava falando, né, das fontes confiáveis, porque, na verdade, assim, no primeiro momento, principalmente para texto, é claro que quando você fala e quer uma imagem, você quer uma música, também vai ali de base de dados, mas da onde vem essa base de dados? Porque em nenhum momento ali nesse texto ou nessa imagem gerada, enfim, não chega de quais os locais, de que bases de dados que esses dados foram coletados. Então, aí também é uma preocupação grande, a gente vem numa época de fake news, e da onde vem? Até que ponto são confiáveis esses dados que o chat vai nos entregar, né, Igreja?
Exatamente, por isso que eu volto aí no papel do jornalista, porque o que aconteceu é que no passado, por exemplo, quem registrava os fatos era provavelmente um repórter que estava na rua. Hoje, as pessoas estão com câmeras maravilhosas na mão e muitas vezes elas fazem esse registro, é isso que viraliza no Twitter. Só que o jornalismo ganhou um papel ainda mais nobre de verificação e de trazer confiabilidade, de poder interpretar isso também. Então, é isso que vai se agravar. Ou seja, a ferramenta ela é inevitável. Todos nós teremos que brincar com essas ferramentas. Aliás, esse é o meu conselho. Parece que nós estamos falando aqui de uma coisa incrivelmente futurista e complexa. Se você entrar lá no site e usar, você vai descobrir que é exatamente o contrário. Então, normalmente essa resposta aí que eu recebo nas redes sociais, que as pessoas falam, puxa, eu entrei no site, eu não imaginava que podia ser tão simples. Então, é assim que nós saímos do medo para ver como é que isso se transforma em possibilidade no nosso dia a dia. Agora, com relação às bases, isso já está acontecendo, porque ela não traz a fonte e, inclusive, tem gerado muita reclamação, por exemplo, por parte de artistas que perceberam que muitas vezes uma imagem gerada traz traços das suas próprias obras, só que isso não está rastreado, então é como se você perdesse esse link, esse elo de ligação, e aí você não consegue ter essa rastreabilidade. Então, isso vale para texto, isso vale para vídeo, para imagem, é um assunto bastante delicado. Bom, hoje quem está nos assistindo pode entrar lá, inclusive no site, e fazer esse teste e ver realmente como funciona, que na verdade é muito fácil, né? Você vai lá e vai clicar, vai escrever alguma coisa e aí rapidamente vai vir essa sua resposta da forma como você pedir, de acordo com a base de dados. Isso já existe. Agora, na forma prática, quando que a gente vai fazer uso disso de outras formas, você acredita, se vai ser algo rápido ou não, já que está desde 2018, ou seja, vários protótipos, vários testes para se chegar a essa maior perfeição. E de que forma você acha? Você deu alguns exemplos para apresentações e tais, mas no nosso dia a dia, nas empresas, de que forma você acha que o chat vai poder realmente colaborar, contribuir? Olha, eu acho que não só o chat, como uma série de outras ferramentas, elas já estão começando a conversar entre elas. Então, o que está acontecendo, por exemplo, é uma ferramenta que é muito utilizada, chamada Canva, que muita gente usa para criar os posts em rede social. Na última semana, ela integrou o chat GPT e aí ela colocou uma função chamada Magic. Então, por exemplo, se você digitar dentro do Canva que você quer uma postagem com 5 dicas sobre atividade física, a própria ferramenta escreve o post. E aí você pode clicar e pedir para gerar uma arte. Então, quando você imagina o próximo passo disso, isso vai ser integrado com toda certeza, por exemplo, com comando de voz. Então, você vai pegar e falar, olha, celular ou dispositivo da Amazon, eu lembrei agora que eu não postei no último dia. Por favor, vai lá, gera uma imagem bacana sobre atividade física com 5 dicas e posta no meu Instagram. Ou seja, a pessoa ela não vai nem colocar a mão na ferramenta para fazer alguma coisa. É mais ou menos isso que está começando a acontecer. Essas integrações. Então, na última semana mesmo, eu estava testando algumas ferramentas de vídeo. É uma coisa simplesmente assustadora. Você simplesmente faz o upload de um vídeo, ou seja, você traz o vídeo para a nuvem e pede, olha, corta todos os trechos em que não tem ação, que não tem algo acontecendo no vídeo. Pronto, e o vídeo é feito. Então, você vai conseguir fazer isso com voz, vai conseguir... já tem ferramenta que responde e-mails, então você consegue falar, olha, dá uma olhadinha nos meus e-mails e aquilo que não for crítico pode dar uma resposta padrão do jeito que eu daria. A ferramenta consegue aprender o teu padrão de resposta de e-mail e aqueles e-mails que são mais transacionais, que é só uma confirmação, só validar alguma coisa, a ferramenta vai lá e age pela pessoa. Então, o futuro, mais e mais essas ferramentas elas vão ser os nossos verdadeiros assistentes, né? Então, nós vamos ter aí, como se fosse no passado, mordomos e assistentes, só que agora movidos por inteligência artificial. E agora já viajei, não sei nem se pode, mas vou perguntar para você. Tem como conectar tudo isso na Alexa, por exemplo? Ela pode entrar nesse meio do caminho também. Se você já tem uma casa inteira conectada, vai lá, Alexa, responde também esse e-mail. Vários detalhes que você falou, acho que a própria Alexa pode conectar também com mais esse que é a Alexa. De repente, a gente não está fazendo nada, né? É exatamente isso. Dá sim, porque o ecossistema da Alexa, ela permite a criação dessas chamadas skills, né, que são novas habilidades.
E tem que lembrar que isso está na mão da comunidade, então não depende da Amazon. A Amazon ela não precisa decidir fazer isso. Alguém pode pegar a Alexa, pegar lá o kit de desenvolvimento e falar, quer saber, eu vou conectar isso com o ChatGPT. Não, mas eu acho que dá para conectar com essa ferramenta chamada Canva também, e dá para conectar com aquela outra. Ou seja, as possibilidades são absolutamente infinitas. Como é que você vê, Ono? É que ver o futuro é difícil, porque isso a gente está falando de presente na igreja. Então, já é o presente. A gente sabe que aqui no Brasil, às vezes as coisas demoram um pouquinho mais para chegar. A gente fala do 5G, até o sinal tem que ajudar aqui e ali e tal. Mas o que você acha que ainda tem mais para ser inventado? O que isso pode trazer a partir daqui de mais e mais novidades? Eu estou me lembrando agora de uma série super famosa da Netflix, que não sei qual é, não vou fazer propaganda aqui, mas quem viu sabe o que eu estou falando, que você assistia os episódios e já tinha episódios exatamente assim, em que era tudo conectado. Tem um episódio em que a pessoa... ela simplesmente não existe, né? Ela tá aqui como eu, mas ela está mandando um robô, tudo automático, de repente já tá o café pronto, já tá... E parece que isso está realmente se aproximando, não é mais coisa de filme ou de série, né? Exatamente, na verdade, essa série que você está comentando, ela era para ser imensamente futurista. O que aconteceu nas últimas temporadas é que durante o tempo de produção, edição, divulgação e tudo mais, quando o episódio era lançado, metade daquilo já fazia parte do nosso dia a dia. Então, eu costumo brincar que se você assistir aquela série de novo, hoje, ela está mais perto de um entretenimento infantil do que de uma série futurista. Então, assim como a nossa conversa de hoje, eu tenho certeza que daqui a 6 meses, daqui a um ano, muito disso vai estar datado. E lembrando que o ChatGPT está na versão 3, ele está na sua infância. Então, estima-se que nas próximas semanas, nos próximos meses, vai ser lançada a versão 4 e que ela vai ser infinitamente mais poderosa do que essa que nós estamos vendo agora. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo agora como possibilidades incríveis, elas vão ficar muito tímidas perto do que nós vamos ter disponível daqui a 6 meses. Então, com relação ao Brasil, o que é interessante é que essa barreira com relação a esse tipo de software, ela tem diminuído. Então, essa possibilidade de criação de conteúdo sintético, que é o grande nome que está sendo usado para isso, e dessa incorporação dos atributos humanos, isso já está acontecendo. Tem um software que, por exemplo, se você fizer o upload de 3 minutos da tua voz, o software já consegue aprender o teu padrão de voz e consegue gerar áudios inéditos, inclusive em mais de 30 idiomas. Então, não é que você está dublando ou que você consegue pegar o registro de voz da pessoa e gerar um áudio inédito. Então, imagina a possibilidade para comunicação, né? Para poder ter tradução em tempo real. E o mesmo está acontecendo, falo uma vez mais, com vídeo, né? Então, traz uma possibilidade incrível de poder gerar um vídeo em qualquer idioma e também uma possibilidade bastante perigosa de gerar fake news instantaneamente. Basta colocar o texto ali e você coloca literalmente palavras na boca de uma pessoa, né? Então, é surreal. O resumo é que isso é surreal. Tem esse lado também, né? Que tem o prós e o contra. E também eu estava pensando aqui, tem a questão da gente ficar, o ser humano, cada vez mais limitado também. Porque hoje, muitas coisas... Telefone, sei lá, telefone de alguém... Eu não sei telefone de ninguém de cor. Porque você já tem ali no celular e é só discar. Antigamente a gente tinha que saber o telefone de todo mundo de cor. Muitas coisas, às vezes a gente está tentando lembrar e não consegue. Google, na hora. Então já tem várias pesquisas na igreja que o nosso cérebro está ficando mais preguiçoso. A gente está pedindo a ajuda dele cada vez menos. E imagina isso, então, quando a gente tem esse chat com todas essas outras plataformas que vão se unindo, eu fico pensando qual o papel que o ser humano vai ter disso tudo, né? Porque o papel ele já teve, deixou lá a base de dados. Alguém que está criando tudo isso. Mas e depois... Acho que a gente vai ficando também mais limitado. De repente, as próximas gerações, não sei como é que elas vão ser, porque o cérebro realmente vai, em alguns momentos, não precisar pensar, né? Por isso que tem alguns pontos importantes aqui, que eu sempre acredito que a tecnologia ela vai virando commodity. Então, ela vai, assim como fazer uma busca. Antigamente ia até uma biblioteca. Hoje isso está no Google, deixou de fazer sentido fazer essa busca. E esse tipo de ferramenta está fazendo esse pontapé inicial da criação de um conteúdo. Então, isso também sai da mão do ser humano. Quando isso vai virando commodity, o que é valorizado é aquilo que é escasso.
que são justamente os atributos mais humanos, que é a capacidade de ter um pensamento mais reflexivo, mais profundo e de fazer as perguntas certas para esse tipo de ferramenta. De também saber criticar quando o conteúdo da ferramenta foi gerado e não está bom. Então, você olha aquilo e fala, não acreditei nesse texto, esse texto não está certo. Até por isso que eu acredito que, por exemplo, o que aconteceu lá em Nova York, que eles barraram o ChatGPT nas escolas, porque eles ficaram assustadíssimos. Os alunos estavam fazendo as tarefas. Deixou de fazer sentido dar uma tarefa para um aluno, porque ele ia lá no ChatGPT e o chat fazia a tarefa. Claro que eles vão reincorporar a ferramenta depois como uma ferramenta educacional, mas o ponto é, se o aluno simplesmente pilotar a ferramenta, ele perde o senso crítico. Então, é isso que tem que andar em paralelo, para que a pessoa continue tendo alguma capacidade crítica e que ela possa desenvolver esse pensamento mais profundo, que é o que gera algo valioso. Então, o fato é que você sai dessas tarefas mais operacionais. Agora, se simplesmente ficar usando isso e para fazer a ferramenta operacional, a pessoa não vai gerar nada de valioso, ela não vai gerar nada que se destaque. Então, eu entendo que isso ajuda muito a pular essas etapas iniciais, mas o que se torna o papel do ser humano é criar algo cada vez mais distante do que a IA pode gerar. Então, isso já está acontecendo. Nós temos hoje ferramentas que analisam currículos e selecionam candidatos usando IA. Na outra ponta, tem pessoas que estão criando currículos e as cartas de apresentação usando IA. Então, no final das contas, o que está acontecendo é que já tem IA interagindo com IA, IA trabalhando com IA. E aí, o diferencial do ser humano é fazer algo que a IA não é capaz de fazer. Na prática, isso sobe a barra. A pessoa ela tem que se diferenciar cada vez mais. Se antes ela começava um texto, ela começava a fazer um desenho, ela fazia uma edição de vídeo muito básica, isso já virou software, isso não vale mais dinheiro, ninguém mais vai contratar isso, porque isso já foi resolvido por IA. Então, a pergunta é, como é que eu uso isso a favor, mas faço algo mais complexo? Então, isso traz aí impõe um desafio educacional que não é pequeno, que é um desafio para cada um de nós, que é um desafio de traduzir de uma outra maneira aquilo que nós fazemos. Olha, outro dia eu comentei aqui com o Eduardo Barão que eu achei que, sei lá, 2023, né? A gente já ia estar vivendo na época dos Jetsons. Para quem assistia os Jetsons lá, os carrinhos voadores, já trânsito no ar e tal. Falei, ai, Barão, será que agora? Será que... Só que eu acho que eu acho que o que aconteceu com o mundo foi que ele passou essa fase, né? Ele foi direto lá para frente. A gente nem passou pelos Jetsons e já foi lá para frente, sendo atropelado por tudo. Igreja, adorei o bate-papo, obrigada, viu? Super esclarecedor. Fica aí o convite para quem está em casa, ainda não entrou no chat para ir lá, você vai ter noção do que a gente está falando, mas você já explicou tudo aí para todo mundo. Veremos o que vem pela frente, né? Como você falou, 6 meses, 6 semanas, daqui a pouco tudo isso aqui já virou passado, a gente conversa de novo com mais inovação. Beijo para você, bom fim de semana e até a próxima. Beijo, espero que na próxima eu esteja aqui, não o ChatGPT respondendo a entrevista. Então, vamos ver como é que isso no futuro. Até a próxima. Boa, e eu perguntando também, né? Vamos lá. Até, igreja. Tchau.